Existe um tipo de força que o mundo não enxerga. Uma força que nasce quando você para de falar e começa a agir. Quando suas metas deixam de ser publicadas e passam a ser cultivadas no escuro, longe dos olhos, dos julgamentos e da inveja. Trabalhar em silêncio é como construir uma fortaleza sem que ninguém perceba. E quando ela estiver pronta, ninguém poderá derrubar. Este vídeo é um chamado para aqueles que entenderam que o ruído da multidão não alimenta o sucesso. O silêncio sim, porque é nele que Deus sussurra, que o destino se molda e que a vitória ganha forma. Antes de continuar, lembre-se, nem tudo precisa ser mostrado. A transformação mais poderosa acontece longe dos olhos do mundo. Se você acredita que sua jornada é guiada por algo maior, se você entende que a fé e o silêncio andam juntos, então inscreva-se no canal, porque aqui nós falamos sobre o poder da mente, da fé e da sabedoria que transforma vidas, em silêncio. O silêncio é uma linguagem espiritual. Ele fala mais alto do que qualquer palavra e revela mais do que qualquer explicação. O silêncio é o território onde o sábio se fortalece e o insensato se perde. Quando você trabalha em silêncio, não está se escondendo. Está se preparando. Está construindo algo que não pode ser interrompido pelas opiniões dos outros. A maioria das pessoas quer aplausos antes de merecê-los. Quer reconhecimento antes do resultado. Mas os verdadeiros vencedores sabem que o barulho da pressa é inimigo da grandeza. Napoleon Hill dizia que o sucesso começa na mente, mas só floresce na disciplina. E disciplina é silêncio. É recusar o impulso de se justificar, de provar, de ostentar. É compreender que quem precisa ser visto o tempo todo está, na verdade, vazio por dentro. O silêncio não é ausência de ação, é presença de propósito. Cada segundo em que você trabalha calado é uma semente que germina na terra fértil do invisível. E quando o tempo certo chegar, os frutos serão tão grandes que ninguém conseguirá ignorá-los. Há uma força espiritual nesse princípio. A Bíblia diz em Provérbios 17:28, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Isso significa que o silêncio protege. Ele te livra da inveja, da comparação e das energias que drenam seu foco, porque o inimigo só ataca o que vê. Quando você se cala, ele se confunde. Ele não entende o que você está planejando, o que está criando, o que está se tornando. Por isso, o silêncio é também uma armadura. Ele guarda sua fé, seu trabalho e seu destino. O silêncio é o berço das ideias grandiosas. Foi no deserto, em meio ao nada, que Moisés ouviu a voz de Deus. Foi na prisão que José amadureceu seu propósito. Foi na solidão que Jesus orou antes da cruz. Nenhum desses homens gritou seus planos. Eles apenas caminharam, obedeceram e confiaram. A fé verdadeira não precisa de palco, precisa de profundidade. E a profundidade só é alcançada quando o mundo cala e o espírito escuta. Se você está sendo treinado no silêncio, não é castigo, é preparação. Deus está te escondendo porque o que Ele está construindo em você ainda não está pronto para ser revelado. Continue. Trabalhe em silêncio, ore em silêncio e deixe o ruído das críticas morrer na distância. Quando chegar o tempo certo, o som da sua vitória será impossível de ignorar. O silêncio não é apenas uma atitude, é uma prática espiritual. Poucos compreendem que ele exige mais força do que responder, mais sabedoria do que falar, mais fé do que agir por impulso. O silêncio é domínio próprio em sua forma mais elevada. Quando você escolhe o silêncio, está escolhendo confiar. Porque quem confia em Deus não precisa provar nada para o mundo. Ele entende que o tempo da colheita não chega com gritos, chega com constância. Trabalhar em silêncio é uma oração em movimento. Cada esforço invisível é um pedido silencioso que sobe aos céus. Cada sacrifício escondido é uma declaração de fé. Jesus ensinou: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará.
Mateus 6:6. Esse é o coração da disciplina espiritual. Fazer o certo quando ninguém está olhando. Porque é nesse anonimato sagrado que o caráter é moldado, que o ego é quebrado e que a fé se torna inabalável. Vivemos em um mundo que ensina o contrário. A cultura do barulho quer provar, mostrar, competir. As pessoas confundem visibilidade com valor, seguidores com sabedoria, aplausos com propósito, mas o silêncio é o oposto da superficialidade. Ele não busca likes, busca luz. E essa luz não vem dos holofotes, vem de dentro. Enquanto o mundo corre atrás de reconhecimento, o homem silencioso busca revelação. Ele entende que o que é verdadeiro não precisa de palco, precisa de raízes. Napoleon Hill afirmava que os grandes realizadores se destacam por sua capacidade de trabalhar discretamente em direção a um propósito definido. Essa é a essência da mente disciplinada. É o homem que, enquanto o mundo dorme, está estudando, orando, aperfeiçoando sua arte, plantando silenciosamente o que um dia florescerá em grandeza. O silêncio não é vazio, é um espaço de construção. O silêncio também é um escudo contra o orgulho. Ele impede que a vaidade contamine o progresso. Quantas vezes a necessidade de reconhecimento destruiu sonhos antes que amadurecessem? Quantas ideias morreram porque foram expostas antes do tempo? O silêncio ensina a respeitar o processo. Ele diz: espere, deixe Deus agir, deixe o tempo revelar. Essa espera é um exercício de fé e humildade. É o reconhecimento de que nem tudo depende da sua força, mas da graça divina que age nas sombras. Quando você transforma o silêncio em disciplina espiritual, sua energia muda. Você deixa de se importar com quem duvida, com quem observa, com quem critica. Sua mente se volta para dentro, onde as respostas realmente estão. Você aprende a ouvir o que o mundo esqueceu. A voz da sua consciência, da sua intuição e de Deus. O silêncio é o terreno onde a alma aprende a discernir. É nele que você entende o que deve continuar, o que deve abandonar, o que precisa mudar. Por isso, o silêncio não é fraqueza, é estratégia divina. Ele não te torna pequeno, te torna profundo. Ele não te limita, te prepara. É no silêncio que o guerreiro se treina, que o sábio reflete e que o servo ouve a direção do Criador. Trabalhar, orar e vencer em silêncio não é se esconder, é se alinhar com o invisível. E o invisível é sempre mais poderoso que o visível. Há um momento em que o silêncio se transforma em som, e esse som é o eco da vitória. Mas a verdadeira vitória não começa quando todos te veem triunfando. Ela começa muito antes, nas madrugadas solitárias, nas decisões silenciosas que ninguém presenciou. É ali, no segredo do esforço invisível, que Deus prepara a recompensa visível. O silêncio da vitória é aquele instante em que você percebe que não precisou provar nada, apenas permanecer firme. Você não precisou responder às críticas, apenas continuar caminhando. Não precisou anunciar seus planos, apenas confiar que o tempo certo viria. A vitória silenciosa é a mais poderosa, porque ela não é feita de aplausos, é feita de propósito. Enquanto o mundo vibra com resultados imediatos, você aprende a celebrar processos internos. Você entende que o sucesso verdadeiro não é gritado, é vivido. É olhar para trás e perceber que suportou o que muitos não suportariam, que acreditou quando tudo parecia perdido, que permaneceu quando todos desistiram. E essa constância, essa fidelidade silenciosa, é o que separa os que sonham dos que realizam. Lembre-se, o ouro é formado no fogo, mas lapidado no silêncio. E o mesmo acontece com você. Cada desafio que enfrentou em silêncio te tornou mais forte. Cada injustiça que engoliu sem revidar te fez mais sábio. Cada lágrima derramada sem testemunhas foi um tijolo na fundação da sua grandeza. Porque Deus vê o que os outros não veem. Ele observa o coração fiel, a mão que trabalha mesmo cansada,
A mente que permanece focada quando o mundo tenta distrair. E é por isso que, quando ele decide te exaltar, ninguém consegue impedir. O silêncio da vitória não é ausência de celebração, é maturidade. É quando você entende que não precisa se vangloriar porque sua luz fala por si. As pessoas começarão a notar que algo mudou, que você está diferente, que existe uma calma poderosa em sua presença, um brilho que não veio do ego, mas da superação. E sem precisar dizer nada, você se tornará a prova viva de que Deus recompensa o oculto. Muitos tentarão entender como você chegou até ali. Vão procurar fórmulas, atalhos, segredos. Mas o segredo sempre foi o mesmo. Você trabalhou em silêncio, orou em silêncio e venceu em silêncio. A sua vitória não será fruto de sorte, será fruto de fé e consistência. Você não foi guiado pela pressa, foi guiado por propósito. E quando o propósito é divino, o tempo nunca é atraso, é preparação. Por isso, quando chegar sua hora, não se justifique, não se exalte, não procure explicações. Apenas agradeça, porque quem te viu em silêncio não entenderá a magnitude da tua ascensão. E quem te criticou durante o processo vai perceber que o silêncio não era fraqueza, era estratégia. O barulho confunde, mas o silêncio revela. Trabalhar em silêncio é confiar no invisível. Orar em silêncio é se conectar com o eterno. Vencer em silêncio é testemunhar o sobrenatural. Chega um ponto em que o silêncio fala mais alto do que qualquer voz. E é nesse ponto que você percebe que não precisa mais explicar sua caminhada, porque a própria vida se encarrega de contar sua história. Trabalhar em silêncio é entender que o que é verdadeiro não precisa ser defendido. Orar em silêncio é confiar que o céu escuta até o sussurro mais discreto. Vencer em silêncio é a resposta divina para todas as vezes em que você foi desacreditado. O silêncio é o solo onde Deus planta as grandes vitórias. É onde Ele prova, molda e prepara. É por isso que, enquanto o mundo corre, o homem de fé permanece. Ele não se apressa, não compete, não implora por reconhecimento. Ele sabe que a vitória que vem de Deus não precisa de testemunhas, precisa apenas de fidelidade. Quando você entende isso, o silêncio deixa de ser solidão e se torna presença. Uma presença sagrada. Uma presença que te guia, te molda e te fortalece. Você foi chamado para construir algo grande, mas Deus não te revelou tudo de uma vez. Ele te escondeu, te silenciou, te levou para o deserto porque sabia que o ruído das vozes erradas poderia destruir o que Ele estava formando dentro de você. Esse processo de silêncio é o seu treinamento. É o tempo onde você se torna inabalável. É ali, longe dos aplausos, que você aprende a depender totalmente dele. E quando finalmente chegar a hora de ser visto, você não vai se exaltar. Vai apenas agradecer. Então, se neste momento da sua vida tudo parece quieto, se parece que ninguém nota seu esforço, não desanime. A semente também fica enterrada antes de florescer. A borboleta também se fecha antes de voar. E você também está passando por esse processo sagrado. Trabalhe, ore, confie, continue no silêncio, porque o silêncio é o idioma dos grandes. E quando o som da sua vitória ecoar, que ele seja suave, puro, cheio de gratidão, que o mundo veja o que Deus fez, mas que só você saiba o preço do silêncio que te trouxe até aqui. Agora feche os olhos por um instante e lembre-se, você não precisa provar nada a ninguém. Continue construindo no invisível, porque o invisível é o campo onde o impossível acontece. Se esta mensagem falou com você, deixe seu amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que está lutando calado. E se você acredita que Deus te preparou para vencer em silêncio, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque aqui, nós transformamos fé em força, silêncio em sabedoria e provações em propósito.